muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com Domingos Alves, que é professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Com ele vamos abordar o estudo da USP de que o Brasil é o principal foco da doença. Boa noite. Na bancada do Plantão da Saúde, recebemos a médica Lina Paola, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas e dos Hospitais Beneficência Portuguesa e Nipo Brasileiro. Nosso tema é o avanço de casos no estado de São Paulo e também no país. E ainda nesta edição, governo e Prefeitura de São Paulo propõem super feriado para aumentar isolamento social e adiar lockdown. Os novos desafios para o convívio das famílias em quarentena, entre eles a tolerância nos casamentos. E também esperança. Empresa americana anuncia a primeira resposta positiva em testes de vacina contra a Covid-19. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Não perca. Até já. Estamos de volta e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde vai atualizar os dados daqui a pouquinho, daqui uma hora mais ou menos, como tem ocorrido nos últimos dias. E até às 7 horas da noite de ontem, o Brasil registrava 16.118 óbitos e 241.080 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números já atualizados, já são 4.823 mortes e 63.066 registros da doença. Foram 41 mortes e 721 confirmações da Covid-19 em 24 horas. O governador de São Paulo, João Dória, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para antecipar o feriado estadual do dia 9 de julho para a próxima segunda, dia 25. Já o prefeito Bruno Covas enviou à Câmara a proposta de antecipação de feriados municipais. O projeto foi aprovado nesta tarde em sessão extraordinária virtual. 34 vereadores votaram a favor e 12 foram contra. Com a aprovação, Covas poderá antecipar os feriados. Corpus Christi, celebrado em junho, passa para quarta, dia 20, e o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, para quinta, dia 21. A sexta, ponto facultativo. A intenção com a criação do mega feriado, que deve ser seguido por outros municípios da Grande São Paulo, é aumentar a taxa de isolamento social e afastar, pelo menos por enquanto, a possibilidade de lockdown. O repórter Marcelo Baceggio acompanhou a coletiva. Vamos conferir. A ideia é de que sejam 6 dias de feriados seguidos, com a mudança de Corpus Christi, Consciência Negra e Revolução Constitucionalista para quarta e quinta-feira desta semana e segunda-feira da próxima semana. Durante os fins de semana, o sistema de monitoramento inteligente do governo vem registrando taxas de isolamento social maiores que 50%. Antecipando esses feriados, com sexta-feira sendo ponto facultativo, haveria 6 dias de recesso, período em que o governo e prefeitura apostam num menor fluxo de pessoas nas ruas. Com esta decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados e, com isso, desejamos, essa é a expectativa, possamos ter índices semelhantes aos demais feriados e aos finais de semana. O governo de São Paulo também pedirá para que outras cidades do estado antecipem feriados municipais para os dias 26 e 27 de maio. No último sábado, a taxa de isolamento social na capital foi de 52% e 50% em todo o estado. Já no domingo, a taxa de isolamento social ficou em 56% na capital, superando o ideal considerado pelos especialistas, que é 55%, e de 54% em todo o estado. Enquanto o governo vem elaborando medidas para tentar aumentar o isolamento social, novos leitos de UTI estão sendo instalados na cidade de São Paulo. Antes da pandemia, eram 507 leitos. Foram acrescentados 840 e a expectativa é de que até o fim de maio haja mais 860, totalizando 1.700 novos leitos. Mesmo assim, com todos os esforços, a taxa de ocupação de UTIs na cidade de São Paulo já é de 91%. Toda a nossa preocupação nessas ações em conjunto com o governo do estado para ampliar o isolamento social é exatamente para não deixar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo e a gente tenha que superlotar o nosso sistema de saúde.
Segundo os membros do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI próxima de 100% e uma taxa de transmissibilidade do vírus maior que 1, somada a um isolamento social insuficiente, são critérios para que seja decretado o lockdown. A conjuntura atual na cidade de São Paulo se enquadra nesses critérios, mas, por enquanto, nenhuma medida mais rígida será imposta. A população talvez não saiba o que é o lockdown. É uma situação muito mais dura, infinitamente mais dura do que a quarentena. É preciso ter cuidado com isso. Não podemos simplesmente adotar essa medida como algo confortável para a saúde. Pelos dados que dispomos, ainda estamos dentro de uma margem segura que não estabelece colapso em São Paulo. E o governo de São Paulo ainda não recebeu EPIs e respiradores solicitados ao Ministério da Saúde, mesmo o estado sendo o epicentro da pandemia no Brasil. Dória repudiou a possibilidade de a falta de suporte ser uma espécie de represália pelo conflito político entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Eu espero, como governador de São Paulo, estado onde temos 46 milhões de brasileiros que vivem aqui, que o governo federal, através do Ministério da Saúde, não faça seletividade política dos brasileiros que podem sobreviver e os que não podem sobreviver. Eu tenho a convicção de que isto não será feito. Se for feito, quero dizer que São Paulo vai reagir. O governador João Dória também comentou sobre o decreto do governo federal que libera o uso da cloroquina a todos os pacientes infectados pelo novo coronavírus. Não se prescreve receita por decreto. Portanto, São Paulo não vai aceitar que por decreto se estabeleça receituário médico. Nenhuma parte do mundo se trata saúde por decreto-lei ou por medida de ordem política. O governo de São Paulo começou hoje a usar testes RT-PCR também para casos leves da Covid-19. A mudança no protocolo pode mudar a maneira como a doença é notificada. A expectativa é que mais de 10 mil testes como esse sejam feitos por dia em laboratórios privados. O RT-PCR é considerado o teste mais eficaz para detectar a infecção. Ele rastreia o material genético do vírus SARS-CoV-2 e é mais eficaz que os chamados testes rápidos. Antes, o teste era usado apenas em casos graves, profissionais da saúde ou mortos suspeitos da doença. A cidade de São Paulo registrou a 21ª morte por Covid-19 nos hospitais de campanha. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações sobre a atualização de casos e a ocupação de leitos. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Estamos aqui com uma notícia triste. De acordo com o último boletim informativo, mais uma morte aqui no AMB, hospital de campanha, né? Uma mulher de 72 anos, neste final de semana, se tornou a 21ª paciente a vir a óbito nos hospitais de campanha. O total de mortes nos hospitais de campanha da cidade de São Paulo já somam 21. 20 aqui no AMB e 1 no estádio do Pacaembu. Lembrando que essa paciente, segundo informações, ela tinha doença pré-existente, paciente de 72 anos. Nós temos 3 hospitais de campanha neste momento na cidade de São Paulo, este do AMB e o outro no Pacaembu. São 2 hospitais administrados pela Prefeitura da cidade de São Paulo e um lá no complexo do Ibirapuera, que está sendo administrado pelo governo do estado. E agora, ainda neste mês de maio, a cidade de São Paulo deve receber mais um hospital de campanha no Heliópolis, com 200 leitos. Ou seja, ficaremos com 4 hospitais de campanha e hospitais de campanha são com portas fechadas. Segundo a secretaria, no seu último boletim, ela informa que 91% dos leitos de UTI, né, estão ocupados já na cidade de São Paulo. Vamos então à atualização dos números nas últimas 24 horas dos hospitais de campanha aqui do AMB, Pacaembu e Ibirapuera. Começando pelo AMB, 864 leitos à disposição, ocupados neste momento 533. Em enfermaria, são 503 pacientes. Na área de estabilização, 30 pacientes. 9 foram transferidos, são pacientes que agravaram o caso e foram para hospitais da rede pública. E tivemos 56 altas e esse último óbito que informamos há pouco. No Pacaembu, hospital de campanha com 200 leitos, ocupação já com 166 pacientes.
159 desses pacientes estão na ala de enfermaria, 7 na ala de estabilização, são as semi-UTIs. Transferências foram 5 de pacientes que se agravaram, 13 altas e nas últimas 24 horas nenhum óbito. No Ibirapuera, complexo do Ibirapuera, são 268 leitos, 133 pacientes internados neste momento, ou seja, 50% da capacidade. E Michele e Celso, gostaria que o Giovanni de Cassi pudesse mostrar aqui para a gente finalizar a nossa participação direto do AMB, com o trânsito na Marginal, que não é realmente animador em tempo de quarentena, não é? Porque aquele sentido ao fundo ali é a ligação para a zona leste da cidade de São Paulo. Nós chegamos aqui por volta das 16h30, o trânsito foi ficando travado e está completamente parado. Parece, inclusive para o acesso da Dutra, parece um dia normal, fora da pandemia. Já em direção à Zona Sul, o tráfego é intenso, mas flui bem, ou seja, no momento que estamos pedindo isolamento social, o trânsito da Marginal Tietê aqui na cidade de São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, não é dos mais animadores. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Bom, a iniciativa privada tem ajudado a manter parte das instalações dos hospitais de campanha do Ibirapuera e do AMB funcionando. Vamos ver com o Guilherme Camarda. Em meio à crise da Covid-19, muitas empresas têm se unido em busca de recursos para ajudar as famílias brasileiras. Pelos próximos 3 meses, 90 toneladas de gás liquefeito de petróleo, chamado de GLP, serão doadas pela Braskem em parceria com a Ultragaz para 2 hospitais de campanha em São Paulo. O do Ibirapuera, na zona sul da capital, e do AMB, na zona norte, para ajudar no tratamento de infectados com o novo coronavírus. A nossa reflexão foi na linha de atender às necessidades que os hospitais de campanha do AMB e do Ibirapuera tinham com relação ao abastecimento desse gás, sendo que a Braskem produz esse produto na unidade de Santo André, em São Paulo. A parceria com a Ultragaz foi fundamental para viabilizar o projeto. Para viabilizar essa ação, nós contamos com a parceria de um dos nossos clientes, a Ultragaz, para a entrega e instalação dos equipamentos necessários, garantindo toda a infraestrutura e a logística dessa ação. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitas famílias estão passando por dificuldades. Mas mesmo em um momento como esse, podemos ver um lado positivo, que são as empresas que estão ajudando as pessoas a passarem por esse momento tão complicado. Os hospitais de campanha do AMB e Ibirapuera foram feitos para receber casos de baixa e média complexidade e têm capacidade de receber juntos mais de 2.100 pacientes. As 90 toneladas de gás estão sendo utilizadas para o preparo de até 3.000 refeições diárias para pacientes e profissionais da saúde, além do aquecimento de chuveiros e funcionamento da lavanderia. E depois de não conseguir os resultados esperados, a Prefeitura suspendeu o mega rodízio municipal de veículos. Sim, mas as multas aplicadas durante esse período são válidas. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte diz que o valor das infrações será usado no combate à Covid-19. Hoje, o sistema antigo já voltou a funcionar em São Paulo. E a sensação é de que as ruas mais cheias nesta segunda-feira, que na parte da manhã chegou a registrar 3 quilômetros de lentidão. Vamos ver na reportagem do José Paes. Placas pares e ímpares circulando sem problema nenhum. A única restrição hoje em São Paulo foi para os carros com placa final 1 ou 2. Isso porque voltou a vigorar na capital o rodízio regular de veículos. E a suspensão da medida ampliada deixou as ruas da cidade assim, bem movimentadas. Esse rodízio dia sim, dia não, estava complicado, né? O transporte público ficou mais lotado do que o normal. Então, assim, se a medida de contenção da propagação do vírus aumentar o volume de pessoas dentro do transporte público, não é o ideal, hein? Achei bom. Acho que dá uma diminuída aí no trânsito, libera aí para os taxistas, e tanto para os taxistas quanto para os aplicativos trabalharem, né? Mais justo.
Ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou o fim do rodízio estendido e o retorno do sistema tradicional, válido para determinados veículos em dias específicos e apenas no centro expandido, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Segundo o prefeito, o chamado mega rodízio não produziu o efeito esperado. A ideia era elevar a taxa de isolamento social no município, permitindo que carros com placa final par circulassem em dias pares e carros com placa final ímpar rodassem nos dias ímpares. Na segunda-feira passada, dia 11, primeiro dia em vigor do mega rodízio, a taxa até chegou a 49%, mas não passou dos 48% no resto da semana. O aumento irrisório de 2 pontos percentuais em relação ao período sem o rodízio ampliado levou ao cancelamento da medida emergencial. Eu não vou me omitir. Essa é a minha escolha. Esse é o meu dever. Mas isso não pode ser desculpa para as pessoas se sentirem à vontade para retomar a circulação pela cidade. Precisamos ampliar o isolamento. Precisamos rápido. E estamos ficando sem alternativas. O rodízio ampliado foi a segunda estratégia da prefeitura para tentar ampliar a taxa de isolamento social em São Paulo. Dias antes, a gestão do município chegou a fazer o bloqueio de ruas importantes da cidade, o que também acabou não dando certo. De acordo com o prefeito Bruno Covas, as multas aplicadas durante os 7 dias de vigor do rodízio estendido serão mantidas pela prefeitura. É uma pena, sabe, que essa falta de consciência das pessoas, porque essas pessoas que estão nas ruas, elas serão infectadas ou vão estar contaminando alguém, o que vai refletir no sistema de saúde daqui 15 dias, daqui 2 semanas. Portanto, se você puder, fique em casa, que por enquanto esse é o melhor tratamento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou hoje os países que ignoraram as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus. O ministro da Saúde interino do Brasil, Eduardo Pazuello, participou da assembleia que pela primeira vez foi realizada de maneira virtual. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Essa assembleia virtual reuniu 194 países membros da Organização Mundial da Saúde e foi o primeiro grande compromisso, o mais importante, desde que o Eduardo Pazuello assumiu o cargo de ministro interino da Saúde. Durante a sua fala, o Pazuello disse que o Brasil, ele mencionou o tamanho continental do país e disse que é preciso reforçar as 3 esferas de tratamento, tanto municipal, estadual e também federal. Ele defendeu um maior diálogo entre essas 3 esferas no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. E ele também citou uma coisa importante, ele disse que é preciso aprimorar os protocolos da OMS de acordo com a gravidade do coronavírus em cada região, dada esta extensão do nosso país. Já o secretário-geral da ONU, que conduziu essa assembleia, foi mais incisivo, ele foi mais enfático em uma crítica que ele fez aos países. Ele criticou os países que desobedeceram às recomendações da OMS nas últimas semanas, não citou que países são esses, mas ele disse que o mundo todo vai pagar um preço muito alto no futuro por conta do não cumprimento dessas normas. O Antônio Guterres, ele também citou que o coronavírus já se espalhou para os países mais pobres, citou o hemisfério sul, os países da África, também da América Latina, e disse que por este motivo, nessas regiões mais pobres do planeta, pode haver no futuro novos picos e novas ondas de contaminação. Bem, durante essa assembleia, alguns países cobraram da OMS uma postura mais rígida quanto à origem do coronavírus. A gente sabe que oficialmente o vírus, essa variação, surgiu em Wuhan, na China, mas se sabe muito pouco, os detalhes do surgimento genético desse vírus. Então, por isso, a OMS anunciou na Assembleia de hoje que vai abrir uma investigação paralela para apurar a origem real desta variação do vírus e que pretende anunciar os resultados o quanto antes, sem mencionar uma data. Voltamos com vocês no estúdio, Celso, Michele. Muito obrigada, Luciano. Já deviam ter feito isso antes, A cara da Covid-19. Foi apresentado um modelo em 3D, mais preciso até agora do novo coronavírus. Para chegar ao resultado, os animadores se basearam em dados compartilhados por virologistas em um banco de dados mundial chamado Protein Data Bank.
O estúdio visual é o mesmo que já desenvolveu modelos de outros vírus como HIV, influenza, H1N1 e ebola. O objetivo do projeto é ajudar em descobertas de tratamentos e da cura para as doenças provocadas por vírus. O modelo foi produzido pela empresa Visual Science, especializada em animações biomédicas. Pela projeção que amplia as estruturas do vírus, o SARS-CoV-2 tem a largura de 1/1000 de um fio de cabelo humano e é considerado mais uma máquina molecular do que um organismo vivo. A projeção reproduz como o novo coronavírus ataca as células hospedeiras do corpo humano, usando-as para se multiplicar e as elimina em seguida. A parte verde mais claro representa o centro do vírus. E as bolinhas vermelhas são o material genético, o RNA. Já as bolinhas verdes são as proteínas especiais que guardam o material genético. O cinza mais fraco é a casca, feita de uma membrana retirada da célula hospedeira invadida. E o vermelho mais vivo são as proteínas, matrizes codificadas pelo vírus. Já as pontas são as lanças de proteínas que o vírus usa para se conectar às células hospedeiras e infectá-las. Também é possível ver em detalhe como o organismo reage para se defender do ataque viral. As bolinhas brancas ao redor do vírus representam anticorpos protetores contra a infecção. Elas tentam impedir que o vírus se una às células hospedeiras e as invada. Pelo modelo, fica claro a natureza parasitária e não autônoma dos vírus. E uma boa notícia foi anunciada hoje pela empresa de biotecnologia e farmacêutica americana Moderna. As análises da etapa inicial dos testes da primeira vacina em humanos contra o novo coronavírus foram promissoras. Se passarem todas as fases, a vacina deve ficar pronta até 2021. Segundo o anúncio feito hoje pela empresa de biotecnologia e farmacêutica americana Moderna, a vacina parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. Os resultados têm base na reação das 8 primeiras pessoas que receberam cada uma 2 doses da vacina a partir de março. E foi constatado que os níveis dos anticorpos dos voluntários eram semelhantes aos das pessoas recuperadas da Covid-19. Esse é o principal requisito para uma vacina eficaz. A segunda fase dos testes da vacina vai envolver 600 pessoas e uma terceira fase, em julho, vai contar com a participação de milhares de pessoas saudáveis. A Food and Drug Administration, o equivalente à Anvisa no Brasil, já deu sinal verde para a segunda fase dos testes. A previsão mais otimista, segundo o diretor da empresa, é a de que uma vacina poderá estar disponível até o fim deste ano ou no início de 2021. Que assim seja. Tomara. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo, por Skype, com Domingos Alves, que é professor de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. Com ele vamos abordar a subnotificação e um estudo da USP que mostra que o Brasil é o principal foco da doença, com mais de 2 milhões de casos. Primeiramente, boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Quais os critérios adotados pelo estudo para chegar a essa estimativa de mais de 2 milhões de casos no Brasil? Boa noite. Uma correção, né? Hoje, para o Brasil, com os dados atualizados, a nossa estimativa chega a mais de 3 milhões de casos no Brasil. Nós partimos de um modelo matemático, né, que faz essas estimativas, e inclusive baseado no número de óbitos que são aferidos nos boletins oficiais, que por sua vez também tem as suas subnotificações, né? A ideia é a gente faz um ajuste, inclusive tomando como benchmark a epidemia que aconteceu na Coreia do Sul, né? Porque a escolha da Coreia do Sul, porque foi um dos países que mais testou, né? Fez testes com relação ao Covid. Vamos lembrar que o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, menos faz testes no mundo. Professor, então a gente pode considerar o Brasil
o atual epicentro da doença e não os Estados Unidos? É aqui, então, que está o foco de contágio da Covid-19, professor? Pelas nossas estimativas, nós falamos que hoje o Brasil tem mais número de casos do que os Estados Unidos. Veja, nós não fazemos testes. Então, quando você olha para o boletim epidemiológico, o que você está olhando na grande massa daqueles dados são os casos que estão em internação, são os casos de internados. Não tem a população, por exemplo, que é a grande maioria dos assintomáticos e sintomáticos leves. Então, nesse caso específico, segundo as nossas estimativas, nós temos quase que o dobro hoje de casos que tem nos Estados Unidos. Eu advogo que o Brasil seja o epicentro atual. Por quê? Porque as nossas curvas de taxas de óbitos diários, né, já estão com a curvatura, né, a tendência da curva, ela está para passar já focos importantes, né, do mundo inteiro, como, por exemplo, Itália, Espanha e tudo mais. Se nós coletarmos os dados brasileiros no mesmo período em que aconteceu a epidemia, nesses lugares onde todo mundo se espantou pelo número de óbitos, etc. e tal, enquanto que, neste período que nós estamos, esses países já tinham umas curvas que estavam diminuindo a tendência de aumento, tá? O nosso país está numa curva em ascendência muito importante. Então, nesse sentido, juntando a subnotificação de casos e essa tendência da curva de óbitos brasileira, eu coloco o Brasil como o epicentro mundial hoje da epidemia de Covid. Professor, até porque também tem muita gente que não tem nenhum sintoma, outros têm sintomas leves e moderados, se tratam em casa, não fazem teste, tiveram a Covid, mas não aparecem nas estatísticas. Agora eu pergunto para o senhor, qual é a margem de erro desse estudo? Olha, então, essa é uma excelente pergunta. Nós temos uma margem de erro, sim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, para a cidade de São Paulo, a nossa estimativa é que o número de casos é um pouco mais de 500 mil casos. Como nós fazemos uma estimativa baseada num modelo exponencial de crescimento, tá? Esse número pode variar para baixo a 411 mil casos ou para cima a 615 mil casos. Recentemente, tem sido feitos alguns experimentos a nível nacional em vários municípios em que as pessoas, vários grupos, vão fazer testes na população, numa amostra, né, dessa população, para tentar aferir adequadamente qual é o número de casos ali. Todas as vezes que a gente comparou as nossas estimativas com esses testes, nós erramos para menos. Tá certo, professor. Professor, então há uma estimativa também de um número maior de mortes, não é? Então a gente tem muitas mortes aí que talvez não estejam sendo contabilizadas, não é isso, doutor? E além disso, das mortes, queria perguntar para o senhor se o senhor acha que tem mesmo que reforçar as medidas de isolamento social, lockdown, esse tipo de coisa, para que não haja um estouro dessa doença em algum momento. Nós também temos uma subnotificação importante dos casos de óbitos. As nossas estimativas preliminares é de que, quando você olha para um boletim em média, tá? Isso pode variar de cidade a cidade, de estado a estado, mas, em média, o que nós temos observado nas nossas estimativas é que os boletins, eles estão mostrando, na verdade, 60% do total de óbitos que está ocorrendo nessas localidades. Tá? Então, nós temos uma subestimação aí importante no caso de óbitos. Com relação veja, não é adequado você falar da epidemia para o Brasil. Você tem que olhar o quadro da disseminação do Covid nos municípios, tá? E aí, quando a gente olha para os municípios, a gente vem monitorando isso desde o dia 25 de março, você vê que existem certos polos importantes, principalmente as capitais, né, que já deveriam, na verdade,
ter acionado as medidas de lockdown. O caso, por exemplo, que vocês estavam noticiando agora há pouco, que é essa questão que está havendo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está com um número de casos de internação bastante importante. E é essa preocupação, tanto do prefeito Bruno Covas, como do governador Dória, é extremamente importante. Porque, na nossa visão, as medidas de lockdown, né, no município de São Paulo, e como bem fala o prefeito Bruno Covas, na verdade, na região metropolitana de São Paulo, já deveriam ter sido adotadas. Tá? A população tem que tomar consciência de que, por exemplo, quando você está olhando no boletim oficial, em que você tem lá em torno de 35 mil casos, né, na cidade de São Paulo, na verdade, você já está aí com uma população de mais de 500 mil pessoas com o vírus. E como bem falou agora há pouco, tá, o repórter, esses casos assintomáticos e sintomáticos leves são a verdadeira chama desse incêndio que a gente está vendo da epidemia no Brasil. Tá? Então, as pessoas elas têm que tomar consciência que elas precisam se manter em isolamento, porque daqui para frente, nesses municípios como São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros municípios capitais brasileiras, a situação vai ser só de agravamento. Pois é, professor, ainda em cima disso, para encerrar de minha parte, a gente acabou de ver aí uma notícia animadora sobre a possibilidade de uma vacina para o final do ano, começo de 2021. Mas até lá a gente tem que se virar como pode. Não tem tratamento, não tem protocolo e não tem vacina. E aí, esse estudo também prevê quando que o Brasil vai poder respirar ares de normalidade novamente dentro do quadro que a gente tem hoje? Olha, eu já cheguei a participar, inclusive, de uma reportagem em que a gente defende que hoje qualquer pessoa que tente fazer uma modelagem ou tentar fazer uma previsão de para quando vai aparecer o pico, ele está sendo um tanto quanto precipitado. Até onde a gente pode observar, o número de casos ainda está crescendo de uma maneira importante. Nós estamos ainda na ladeira de crescimento de casos, certo? Então, você saber aonde que vai o pico ainda é bastante complicado. O que eu posso dizer é o seguinte, que é uma coisa que tem poucas pessoas que entendem isso, que é, se você relaxar as medidas de restrição de movimento, esse pico ele chega muito mais rápido. Só que o dano causado na população foge aos padrões da história de doenças no país, por exemplo. Tá? Se você adotar essas medidas de contenção de maneira adequada, a gente pode ver para os próximos meses, um mês e meio, tá? Uma recuperação, tá? Importante dessa curva que hoje cresce, como eu disse, exponencialmente, ou seja, a gente começar a observar o real achatamento da curva. Até agora, nos municípios onde a epidemia está se alastrando de maneira mais impactante, tá? Ainda não é possível ver esse pico. Muito obrigada, professor Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, conversando com a gente aqui no Plantão da Saúde. Muito obrigada, viu, professor? Boa noite. Eu agradeço. Tchau. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante 3 meses para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Os primeiros a receber são os beneficiários do Bolsa Família com NIS, o Cadastro de Identificação Social Final 1. Amanhã recebe os de final 2 e já para trabalhadores com inscrição no Cadastro Único e para quem se inscreveu via aplicativo e site da Caixa, o crédito será feito a partir de quarta-feira, respeitando o mês de aniversário. O isolamento social tem trazido novos desafios para o convívio em família, entre eles também desafios para os casamentos. Obrigados a conviverem por mais tempo juntos, cada casal tem encontrado a sua maneira de sobreviver à quarentena.
Em alguns países do mundo já se sabe que o divórcio o número de divórcios aumentou nas últimas semanas. Por aqui faltam dados oficiais, mas o fato é que alguns advogados já relatam aumento dos pedidos de separação. Mas há também os que aproveitam para renovar a união. Veja com Jonas Campos. Em quarentena, até a posição da cortina pode causar conflitos. Amor, do jeito que estava melhor. Sim? Não, amor, deixa eu falar, piorou muito. Não vai brigar, hein, casal? Não vamos gravar. Mas a verdade é que o casal Fátima e o Wilson está super bem, assim como o Bruno e a Patrícia, juntos há 17 anos e agora vivendo um momento inédito da relação. A gente não ficava só nós dois assim, como tá agora. Então agora a gente consegue aproveitar mais, a gente está fazendo coisas juntos que a gente não fazia antes. Um conversa, mas tá conversando mais com o outro, porque antes era muito corrido, né? É diferente, é bem diferente. Aprendi a cozinhar. Boa! Tá saindo coisa boa aí, Paty? Muita! Nossa, cada dia é uma novidade. Novidade, aliás, é o que esse casal mais procura para não cair na rotina durante a quarentena. Um dia a gente assiste TV, um seriado, um filme. No outro a gente faz uns TikTok. Vai começar o combate. E o que dizer do Gabriel, que há 7 meses está estudando em Zaragoza, na Espanha, onde começou a namorar com o Diego espanhol. Com a quarentena estabelecida por lá, o brasileiro acabou parando na casa do sogro e da sogra, que ele ainda nem conhecia. Eu divido um apartamento com 2 pessoas estrangeiras. Eles voltaram para os seus países. Então eu ia ficar sozinho aqui na quarentena, não conhecia os meus sogros, os pais do Diego. Llegó el coronavirus de repente y tuvimos que tomar una decisión de o te quedas solo 2 semanas, que no sabemos si en principio van a ser 2 semanas, o tomas la decisión de, oye, te presento a mi familia y vienes a mi casa. E aí o que aconteceu foi que esses 15 dias foram aumentando, aumentando. E, afinal, fiquei 2 meses. Então, no caso de vocês, o novo coronavírus deu um empurrãozinho, acelerou a relação, né? Bastante. Já fez você conhecer o sogro e a sogra, né, Gabriel? A família, o cachorro, o papagaio, o periquito, tudo. Mesmo com muitos casais se reinventando e curtindo juntos a quarentena, a intensa convivência nesse período de isolamento revela um outro lado, o da separação. O número de pedidos de divórcio aumentou significativamente pelo mundo. A China é um exemplo disso, segundo o portal The Global Times. A cidade de Xi'an, onde vivem 12 milhões de habitantes, registrou recorde na quantidade de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Nos Estados Unidos, de acordo com o New York Post, houve um aumento de 50% na busca por advogados especialistas em divórcio. Aqui no Brasil, a situação também parece preocupante. A estatística do Registro Civil, pesquisa feita pelo IBGE e divulgada no fim do ano passado, antes da pandemia, aponta que os brasileiros estão se casando menos e se divorciando mais. Ainda não há um levantamento oficial sobre o número de separações desde o início do surto do novo coronavírus, mas esse advogado revela um aumento dos pedidos de divórcio. Eu senti sim um aumento relativo nos desentendimentos de casais, na questão de violência doméstica, que tem fomentado bastante o pedido de divórcio também, e eu tenho tido uma procura maior para realizar divórcio no período da pandemia. Se fosse fechar um mês, eu falaria que aumentou em média 30%, 30% a 40%. Algumas relações já vinham se arrastando, já não tinham mais sentido, já estavam muito desgastadas. Então, com o excesso de convivência, isso acabou que ficando muito acentuado. E aí optou-se mesmo, e muitos vêm optando, por terminar a relação. Mais um paradoxo gerado pela pandemia. Algumas relações terminando, outras ganhando força com a convivência. O Bruno e a Patrícia, que estão aproveitando bem a quarentena, têm até casamento na igreja, marcado para dezembro. Ela está com um pouco de receio, porque os casamentos que estavam agendados um pouco antes do nosso, o pessoal já está cancelando, remarcando, né? Aí ela já está, nós, né? Já está um pouquinho com receio disso daí, mas esperamos que até lá tudo normalize. E aí teria uma festa junto também? Sim. Sim. Casar na igreja. A festa muito esperada por todos, né? Depois de tanto tempo junto.
É isso aí, tem que manter a fé. Olha, e nós recebemos aqui agora na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, a médica doutora Lina Paola, infectologista do Instituto Emílio Ribas e dos hospitais Beneficência Portuguesa e Nipo Brasileiro. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa noite, doutora. O nosso tema com a doutora vai ser sobre o avanço dos casos do novo coronavírus em São Paulo e no Brasil. Doutora, nós vimos o professor, né, falando aí desses números astronômicos e por conta dessa subnotificação também de casos. A senhora acha correto afirmar que o Brasil está andando no escuro nessa pandemia, no combate a esse surto pandêmico aqui? A senhora acredita nessa subnotificação, nesses números que podem ser tão mais altos? Com certeza. Para a gente que é infectologista, que a gente, né, usa como base de dados a notificação compulsória, né? Então, o fato da gente não testar todo mundo, mesmo que assintomáticos, sintomas leves, sintomas graves, profissionais da saúde, todos os vulneráveis, a gente fica no escuro. A gente fica vendo os números de mortos, né? Só testa quem está grave no hospital, certo? Então, a gente fica sem saber aquele 60% da população que está em casa, que pode estar transmitindo para outros. Aqueles assintomáticos que não usam máscara, que estão saindo na rua, disseminando o vírus. Então, a gente está no obscuro, sim. A gente está ante uma situação que pode ser muito pior do que a gente acha que é. Pois é, doutora. São Paulo até tentou se antecipar, fez adotou o isolamento, que não está aquele que a gente imaginava, que a gente gostaria, mas adotou, e mesmo assim um aumento de 432% no número de casos. Como é que a senhora avalia o momento, especialmente aqui em São Paulo, considerando a lotação dos hospitais e esse dilema, lockdown, não lockdown, como é que a senhora avalia isso? Bom, eu avalio como uma desorganização. Nós temos desorganização nos hospitais, porque não temos um protocolo definido. Nós temos desorganização política, porque toda semana muda o que é feito e o que é passado para a população. A população precisa de normas claras, entendíveis, fáceis delas assimilarem, né? Para a gente conseguir que todo mundo faça a mesma coisa. Nós, como profissionais, precisamos de normas claras, precisas. Quando a senhora fala de protocolo, a senhora fala de tratamento? Esses protocolos são quem fica internado, protocolos de tratamento, quem vai ficar, né, em qual UTI que ele vai, para onde, qual vai ser o tratamento que vai ser instaurado. Quando ir ao hospital. Quando ir ao hospital. Todos os pacientes têm que ter claro, na ponta da língua, né? Todo mundo tem que saber, esse é um paciente que é de risco, esse é um paciente para ficar em casa, eu não posso expor, essa atividade não é para fazer, ou pode fazer. Então, está ficando muito ao achismo. Eu acho que eu posso, eu acho que eu não posso, certo? Mas não está ficando com uma forma clara para a população geral, talvez quem tem um grau mais de instrução, ou que lê um pouco mais, que se interessa um pouco mais, que assiste o jornal, ele fica um pouco mais claro, fica mais evidente. Mas para quem não tem essa possibilidade, ou para quem tem preguiça, para quem está na periferia, para quem fica o dia inteiro trabalhando e só chega à noite, para essa pessoa não chega. Então tem que chegar a oportunidade de saber, de se informar, e nós, como profissionais da saúde, temos que saber disseminar essa informação para todos. Mas se para a gente está confuso, o que fica para o restante da população? Inclusive, essa questão dos testes, doutora, seria fundamental que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer o teste, no mínimo sintoma que tivesse. Porque eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa sentiu uma dor de garganta. E ela estava com dor de garganta, aquele desconforto tal, passou num médico e o médico falou, não, você está bem, você não tem nenhum outro sintoma, vai trabalhar. E ela foi trabalhar uma semana. E aí, no final de semana, aí começou febre, aquela dor no corpo. Ela estava com o Covid-19 e ela foi liberada sem um teste pelo médico, entende? Isso por quê? Porque ela não estava sem o paladar ainda, sem os outros sintomas todos que tem, sem a febre. Sem dores no corpo. Então, assim, imagina quantas pessoas ela pode ter, né, acabado transmitido nesse período, né? Agora já está bem a pessoa. Doutora, então, a gente sabe, a gente tem alguma noção da questão da imunidade que a pessoa adquire depois de contrair esse vírus? Ou ainda isso também nós estamos no escuro? Será que a pessoa pode pegar de novo? Tem algum caso de alguém que pegou 2 vezes essa doença? Ou os médicos ainda não sabem sobre isso?
Então, tem estudos já feitos na China que foram feitos que mostrou anticorpo, ou seja, um anticorpo IgG protetor depois de ter tido a doença. O que acontece é que na Coreia do Sul e na China fizeram testes de PCR, ou seja, que você pega fragmentos do vírus na secreção nasal. E esse fragmento, ele não diz se o vírus está vivo ou se ele está morto. E o paciente tinha de novo sintomas gripais, então o teste deu de novo positivo. Será que ele estava eliminando o vírus havia um mês? Ainda aquele vírus? Aquele vírus da primeira vez, ou será que ele se reinfectou? Porém, as sorologias, ou seja, os exames colhidos em sangue, que mostram anticorpo, mostraram que tem anticorpo sim. O que a gente não sabe é se esse anticorpo dura 6 meses, se dura 1 ano, né? Se ele é suficientemente protetor. Agora, o coronavírus, por ser um vírus de gripe, ele muta muito rápido. Será que vai ser o mesmo daqui a 2021? Será que a vacina vai precisar mudar cada ano, né, como acontece com influenza? Então, pode ser que esse anticorpo seja protetor, sim, mas esse anticorpo, será que ele vai proteger 1 ano pela vida toda? Talvez não. Aí a vacina fica pronta e, de repente, já não serve mais para esse coronavírus. Pode já ser. Pensou, doutora? Mas como as vacinas influenza, elas são renovadas Elas são renovadas todos os anos. Agora, doutora, em cima disso que você está falando a respeito desses estudos, dessas dúvidas em relação ao novo coronavírus, estava lendo, inclusive, que é uma preocupação da comunidade médica chinesa, da possibilidade de uma segunda onda do vírus, Sim. talvez ainda um vírus mais agressivo e Sim. mais letal. Sim. Você acredita nisso e por que isso poderia acontecer? Isso pode acontecer porque os vírus da gripe, eles têm a capacidade de mutar rapidamente. Então, a gente vê que cada 6 meses eles têm a capacidade de mudar o código genético dele, o DNA dele, e causar talvez uma nova doença, com características novas. Então, o influenza, ele tem essa característica, a gente se baseia em outros vírus de gripe, que isso pode acontecer. Então, na China, eles viram que o que está circulando é um vírus com um material genético diferente, e pode ser que ele venha com complicações piores. Por quê? Ou a gente vê na dengue, por exemplo, tem pacientes que têm 3 vezes, 4 vezes, a característica da doença ela é um pouco mais forte, às vezes até com complicações mortais. Então, pode ser, se extrapola esse pensamento para o coronavírus que mutou, que teve mutação genética, que pode ser que leve a complicações piores, ou até uma segunda onda com uma manifestação um pouco mais diferente. E essa segunda onda seria, tipo, o ano que vem ou agora? Eu acho que cada país é diferente. Nós que mantemos uma desorganização permanente, que a gente não se mantém num protocolo de isolamento, né, vertical, horizontal, né, a gente não definiu ainda, a população faz o que bem quer, bem o que acha, né? Eu acho que eu posso fazer churrasco, eu acho que... Então, isso faz com que a epidemia se estenda no tempo. Nós vamos ficar com vários picos ao longo do tempo. Ela vai ficar uma doença com muitos pacientes infectados por muitos meses. E muita gente em casa achando que é uma gripezinha ainda e quer sair, quer passear e quer andar. A propósito, doutora, se me permite, você é colombiana. Como é que você avalia o combate da doença na América do Sul, especialmente? O Brasil, por exemplo, é o que está fazendo a pior lição de casa? Não poderia, de repente, ter aprendido melhor com tudo que já aconteceu na Itália, na Europa, na China? Sim. Eu acho que no Brasil a gente pode estar fazendo melhor, mas isso não depende de nós como indivíduos, depende, né, dos políticos. Nós médicos fazemos a parte científica e de atendimento, né, e todo o pessoal dos laboratórios, né, da parte da investigação. Mas eu acho que outros países como a Argentina, né, a gente vê que eles conseguiram fazer de uma forma mais adequada, a gente vê que o Uruguai, né, também, então são países menores, a característica da população é diferente, o Brasil é um país continental, né, cada cidade é quase um país, né, se a gente juntar, então se a gente for comparar o Brasil, a gente teria que comparar com um Brasil
com um país continental, Estados Unidos, Rússia, né, China. Eu acho que países menores da Latinoamérica é mais fácil de conter, talvez a população entenda melhor, né? Para nós é mais difícil chegar em todas as cidades, Acre, né, Pará, Roraima, Amazonas, né? Cada um se comporta como um micropaís. Então, precisa estar muito bem definido tudo para isso não se espalhar, a informação se perde. E a cultura é bem diferente, né, em cada região e tudo mais, as necessidades. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Lina Paola, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, da Beneficência Portuguesa e do Hospital Nipo Brasileiro. Vamos para o nosso giro de notícias. Depois de pouco mais de 2 meses, finalmente a bola voltou a rolar em uma grande competição europeia de futebol neste final de semana. O campeonato alemão foi retomado no sábado sob rigoroso protocolo de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Nada de apertos de mão, jogadores reservas com máscaras e guardando bastante distância, né, fora de campo, comemorações sem abraços coletivos, portões fechados. No primeiro jogo, após 66 dias de paralisação, o vice-líder Borussia Dortmund atropelou o Schalke 04 por 4-0. O Bayern de Munique manteve a vantagem na ponta da tabela ao bater o Union Berlin por 2-0 fora de casa. O futebol inglês também avança no caminho da retomada dos jogos. Em reunião por videoconferência realizada hoje, os clubes da Premier League acertaram a volta dos treinos, ainda que em pequenos grupos, já nesta terça-feira. A decisão foi apoiada por representantes dos jogadores, técnicos, departamentos médicos e autoridades do governo inglês. Todas as atividades serão realizadas segundo os protocolos de segurança. A expectativa é que o campeonato inglês seja retomado em meados de junho. E com a retomada gradual das competições, a Federação Internacional de Futebol anunciou que vai promover uma partida beneficente para arrecadar fundos destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias para o combate à pandemia do novo coronavírus. O ex-jogador Yuri Djorkaeff e o da FIFA Foundation afirmou que em breve deve anunciar data, local, formato e participantes desse evento. Nós mostramos a iniciativa da torcida do clube alemão Borussia Mönchengladbach de colocar totens com fotos dos jogadores no estádio do clube, ideia que foi copiada, aliás, por Novo Horizontino e Corinthians aqui em São Paulo. O FC Seoul, da Coreia do Sul, foi além e perdeu a mão. Perdeu a mão? Na partida de ontem contra o Gangwon, pela Liga Sul-Coreana de Futebol, o clube colocou bonecas infláveis nas arquibancadas e depois precisou se desculpar publicamente pela iniciativa, garantindo que as peças não tinham nada a ver com brinquedos sexuais. Difícil acreditar, já que várias dessas torcedoras usavam camisetas com a logomarca de uma fabricante de artigos para sex shop. Mas elas estavam vestidas, eu achei que elas pudessem estar, né, de outra forma. Bom, aqui no Brasil, o Flamengo realizou exames e avaliações físicas no CT Jorge Halel na manhã desta segunda-feira. Em nota, o clube salientou que todos os protocolos de segurança foram cumpridos rigorosamente. Favorável ao retorno do futebol, a equipe carioca aposta no cumprimento das medidas acordadas com a Federação de Futebol do Estado do Rio, com desinfecção e limpeza das instalações do centro de treinamento, instalação de diversos dispensers com álcool gel, impedimento da utilização dos vestiários, entre outras, né, medidas para retomar os treinos o mais rápido possível. E, doutora, aproveitando então isso aí do Flamengo, de limpar os ambientes, as superfícies e tudo mais, a gente tem ideia já, então, direito de quanto tempo esse vírus resiste mesmo em cada superfície? De fato, a gente tem que ter toda essa precaução, todo esse medo quando chega uma pizza em casa ou uma compra de supermercado, você tem que fazer toda aquela limpeza em tudo? A gente está no pico, né? No auge de a gente ter... Então, pensando que todos nós estamos possivelmente infectados, que todos nós transmitimos pela via respiratória, nós temos que limpar todas as superfícies com álcool, né? A menos que a gente esteja completamente vestido como um astronauta, né? Que a gente não entra em contato. Se a gente for entrar em contato, porque é mecânico a gente coçar o olho, coçar o nariz, né? E mais as crianças também. Então, a gente precisa higienizar todas as superfícies. A gente sabe que nas mesas pode ficar até 3 dias, 9 dias. 3 dias. Um aerossol demora no ar
3 horas. Então, se a gente estiver num ambiente confinado, que não tem circulação de ar, esse aerossol fica pareando, ou seja, voando, né, por muito tempo. Então, outra pessoa que vem sem máscara, ela pode inalar. Papelão, na papelão, caixa de papelão, também fica muito tempo? Isso, fica 72 horas. 3 dias? Chega, compra, vou deixar 5 dias lá na garagem. Exatamente, 5 dias, expõe no sol. Agora, doutora, se puder responder em mais ou menos 1 minuto, o ex-ministro Mandetta havia falado em 20 semanas duras no Brasil. Se passaram 8 e ele mantém ainda a ideia de que teremos mais 12 semanas muito difíceis. Você entende da mesma maneira? Acredita que vai demorar pelo menos mais 3 meses para que tudo isso acalme no Brasil? É difícil fazer uma previsão, né, matemática e a gente se basear, né, tendo toda semana mudanças, tendo toda semana comportamentos diferentes, né? A gente sabe que a população quer sair, quer voltar àquele normal que a gente conhece, que a gente gostava, quer ir no restaurante, quer ir no shopping. Então, assim, é difícil fazer uma previsão. A gente acredita, como profissional, nos hospitais, todo mundo fala, enfermeiros, fisioterapeutas, isso vai para longe. A gente sabe quanto? Nós não sabemos quanto, mas que vai para longe, vai. Por quê? Porque a gente vê todo dia muitos pacientes, né, chegando nos prontos-socorros. A gente vê que a população não está ficando em casa, a gente está aqui para atender a população, mas tem um limite, né, de leitos, tem um limite de atendimento e tem um limite humano, né, disponível para trabalhar. Né? Então, acho que não tem como fazer uma previsão certeira, precisa, né, que corrobore isso. Muito obrigada, doutora Lina Paola, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, da Beneficência Portuguesa, do Hospital Unipo Brasileiro. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom, doutora. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês. Boa noite. Pessoal, só segunda-feira, a semana ainda é longa, mas estaremos aqui com vocês e, se Deus quiser, com muitas boas notícias, tá? Para você cuidar da sua família. Uma boa noite e fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Até amanhã.